Olá, colegas da turma especial. Boa noite, professor Ricardo. Hoje a minha função é falar sobre a anatomia da pele, um assunto que é de vital importância para quem deseja atuar na área da harmonização orofacial. Porém, trata-se de um assunto complexo, que demanda muito tempo e estudo para o seu total entendimento. Mas como o nosso tempo é limitado, é curto, é escasso, eu trouxe hoje um resumo do assunto e eu espero contribuir para a nossa discussão sobre esse tema. A pele é um órgão sofisticado, morfofuncional e o mais perfeito órgão do nosso corpo. A superfície da pele, é cerca de 1,5 metros quadrados e o seu peso corresponde a 18% do peso corporal de um adulto. A pele possui um pH ácido que varia entre 4,5 e 6,5. E este manto ácido é uma barreira protetora contra os micro-organismos patogênicos, pois o pH ácido é um ambiente desfavorável ao crescimento desses micro-organismos. A pele consiste em 3 componentes distintos, que estão representados aqui nesse esquema, nesse desenho. O número 1 representa a epiderme, ou a camada mais superficial da pele. O número 2, que é essa camada mais rosada, e a camada mais intermediária, é a chamada derme. E a camada número 3, que é a camada amarela, que está representada aqui pelo número 3, né? Como eu disse, é o tecido adiposo, ou tecido adiposo subcutâneo ou hipoderme. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes constituintes da pele. A epiderme é a camada mais superficial da pele. É composta por células de uma alta capacidade de multiplicação, pois precisamos disso para o reparo tecidual, para cada ferida, para a cicatrização. E a espessura dessa camada varia de 0,04 milímetros na região das nossas pálpebras até 1,6 milímetros na palma das nossas mãos e na planta dos pés. Porém, podemos dizer que, em média, a nossa epiderme possui espessura de 0,1 milímetros. Ela realmente é muito fina, como se fosse uma folha de papel. A epiderme constitui uma barreira protetora tanto do ponto de vista imunológico, ela é uma barreira protetora secretora, ela é sinalizadora e ela é endócrina. As funções da epiderme, de uma forma reduzida, nós podemos dizer que são a defesa contra os patógenos. A epiderme faz o equilíbrio entre a água e os íons, protege o corpo do atrito dos traumas mecânicos, de traumas químicos e protege também da radiação solar. A epiderme é constituída por 5 camadas de células. As primeiras, vamos olhar aqui, começando aqui da base, elas são chamadas de células do extrato basal ou germinativo. São células cúbicas unidas sobre essa membrana basal. Então, aqui nós vemos a derme, a camada basal, que é essa aqui, a primeira camada de células da epiderme. Tem aqui a representação delas. São células cúbicas e que são unidas sobre essa membrana. Elas produzem os queratinócitos, que proliferam e renovam a camada mais superficial da pele e que é perdida continuamente. Então, a camada mais superficial está aqui e os queratinócitos vão sendo enviados a essa superfície e protegem e fazem a renovação celular. A segunda camada de células vem acima dessas células cúbicas, que é a chamada camada espinhosa. São células que perderam o contato com a membrana basal. Então, só relembrando, a membrana basal é essa linha aqui que está acima da derme. Aqui está a camada espinhosa. E acima da camada espinhosa, nós temos uma camada que é granulosa, em que as células elas são mais achatadas, elas já perdem aquele formato cúbico. Então, a gente tem uma camada granulosa aqui, ó. Conseguem ver essa camada aqui que está sinalizada e que elas
não tem mais aquele formato cúbico, são mais achatadas. Em seguida, nós temos o extrato lúcido, que são células sem núcleo e organelas, mas que são constituídas por queratina no citoplasma. Então, onde que está a nossa camada, esse extrato lúcido? Ele está aqui, ó, acima da camada granulosa. E acima dela nós temos a camada córnea, que é essa mais superficial, a primeira que aparece aqui. Ela é constituída por células mortas e queratinizadas, que foram lá dos queratinócitos que começaram na membrana basal. Então, essas 5 camadas são muito importantes para que a gente entenda a fisiologia da nossa pele, como que funciona e como que funciona a questão da proteção e de renovação celular, e principalmente do envelhecimento. A camada mais abaixo, que é a chamada derme, que é aquela camada intermediária, ela fica entre a epiderme e a hipoderme, e ela já tem uma espessura diferente da camada mais superficial, que era bem mais fina. Ela é um pouquinho mais espessa, sendo a sua média de 0,5 a 4 milímetros. E na composição dessa camada da derme, nós temos células, né? Então, estruturas celulares, uma matriz extracelular e muitas fibras. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. As principais células dessa estrutura celular são os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos e os melanócitos, sendo que os fibroblastos são as principais células funcionais da nossa pele. Quem nunca ouviu falar de fibroblasto, né? Fibroblasto é muito importante. E outro detalhe que nós precisamos ressaltar é que a rede fibrosa é composta por proteínas estruturais, um outro conhecido nosso, colágeno, né? Então, nessa rede nós temos colágeno, elastina e reticulina. Aqui, uma representação da nossa derme, mais espessa do que a epiderme, que é mais superficial. Em sua composição, muito colágeno, então quanto mais colágeno, mais jovem é a pele. A presença dos fibroblastos, que são as células funcionais mais importantes na nossa pele. A elastina, que confere a elasticidade da pele. Quanto mais velha uma pele, menos elástica ela é. E aqui nessa representação a gente pode ver muito bem como é a importância desse colágeno na questão da estrutura desse tecido. E as funções da derme são as principais. É a nutrição, pois fornece oxigênio à epiderme. Além disso, a derme faz a termorregulação pela mudança no fluxo sanguíneo e pelo suor. A derme também tem a função de proteção, por ação mecânica das estruturas subjacentes, daquelas proteínas como o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. Além disso, a derme também tem a função de sensibilidade e promove uma ação no reflexo nervoso. Já a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele, que é aquela camada composta por células adiposas, representada aqui pelo esse tecido mais amarelo. Ela tem uma espessura variável de acordo com o sexo, a idade, a etnia e o próprio contexto constitucional de cada pessoa. Então, é um tecido de espessura variável. E é composta por porções celulares, então tem as células dos adipócitos, o estroma conectivo dessas células e um sistema vascular e um sistema neuroreceptor. A hipoderme, esse tecido de gordura, tem algumas funções, como a produção de energia. 1 grama de tecido adiposo produz até 9 quilocalorias de energia. A hipoderme também tem a função de promover o isolamento térmico, pois a gordura preserva o calor do nosso corpo e fornece aquecimento quando necessário. A hipoderme tem também a função de proteção. Ela alivia impactos, né? Então, quanto mais espesso, mais protegido é contra o impacto do ser humano. Ela protege do calor, permite maior mobilidade da pele sem que cause danos às estruturas. E nessa hipoderme nós ainda temos o armazenamento de vitaminas, como a D
e o estrogênio e a toxina lipossolúvel. Além disso, uma das funções da hipoderme também é a produção da testosterona e do estrogênio. Então, basicamente, um resumão da anatomia da pele são esses temas que eu trouxe. Lógico que a intenção é abrir para uma discussão maior do tema. E dessa forma, eu finalizo a minha apresentação. Eu espero ter contribuído para a aula de hoje. Gratidão a todos por fazer parte desse grupo e uma boa noite a todos.